O básico é o que? O básico, gente. Não precisa você inventar muita moda. Porque é o seguinte, assim que você vai editando, você vai ficando cada vez mais avançado. Não adianta eu falar, essa função aqui faz isso. Essa daqui vai fazer isso. Não, você tem que treinar, entendeu? Mas o Photoshop, ele tem 4 pilares. Por isso que eu tenho 4 aulas aqui no módulo básico, ok? Nessa aula aqui, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a interface, sobre criar documentos, importar arquivos, porque o Photoshop ele importa tanto vídeo quanto imagens, ok? E como exportar arquivos. Bom, eu vou começar do zero. Quando você abre pela primeira vez o Photoshop, ele te dá a interface essencial, que é essa interface aqui, com esse monte de paletas que está poluindo a sua área de trabalho. Eu vou mostrar para vocês que vocês não vão utilizar nem 80% disso daqui. Não há necessidade. Graças a Deus, o Photoshop ele é totalmente modular. Então eu consigo criar módulos e fixá-los, entendeu? Então, assim, esses módulos aqui, amostra, aliás, nenhum desses módulos aqui você vai utilizar. Aliás, vai, mas vamos excluir todos. A interface fica bem mais limpa. Como eu falei, você não vai utilizar nem 80%, mas sobrou 20%, né, Ana? Que seria o quê? O Photoshop, a engrenagem e a lógica do Photoshop se chama camadas, que para o inglês, layers. Então a gente vem aqui no nosso menu superior e vem aqui na opção de janela, que para o inglês é window, e a gente vai lá embaixo chamar as nossas camadas. Aliás, é aqui em cima, né? Layers, e a gente vai pegar a nossa camada. O restante a gente pode, tchau e benção. E a gente vai pegar ela aqui. A próxima paletinha é a mais importante delas. Pode ser que você não utilize ela nesse tutorial, mas nos próximos é indispensável. Vamos vir aqui então e vamos chamar a paleta Propriedades. Propriedades, galera, deixa eu fechar o restante aqui. Vai ser basicamente um painel de controle onde você vai controlar diversos ajustes, efeitos, entendeu? Ajustes que também tem paletinha própria, mas você tem várias formas de estar chamando esses ajustes. Uma que é utilizando a opção de camadas aqui, tem todos os ajustes, outras é vir aqui, que imagem, ajustes, e você vai ter os mesmos ajustes. E quando você adiciona um ajuste, por exemplo, níveis, é aqui que vai ser o seu painel de controle, é aqui que você vai controlar o ajuste níveis da forma que você quiser, ou seja, um painel de controle que você tem que ter à sua disposição, ok? Eu não vou utilizar o ajuste, então vou deletar. Então você já entendeu que o Photoshop ele é totalmente modular, que menos é mais. A engrenagem do Photoshop são as camadas e máscaras, e é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Galera, é o seguinte, quando você entende que o que é camadas no Photoshop, você entende como que usa o Photoshop. O Photoshop te permite adicionar diversos arquivos em um só, tudo utilizando o esquema de camadas e posicionamentos. É muito fácil. Outra coisa interessante é que ele te permite também adicionar filtros, efeitos, através aqui do menu Ajustes, e aí você adiciona em forma de camada. E através dessas camadas de ajuste, vem sempre uma máscara. E através dessa máscara eu posso utilizar ou a ferramenta pincel, ou a ferramenta balde de tinta, ou a ferramenta degradê, para estar aplicando de forma manual aquele efeito, aquele ajuste aqui em cima da minha camada, que no caso é a minha imagem. E assim é a lógica do Photoshop. Por exemplo, eu estou aqui com a opção níveis. Eu posso adicionar contraste, adicionar um pouco mais de luz aqui. Aí vamos supor que eu não quero estar aplicando esse efeito aqui no céu. Então eu pego o meu pincel com um ajuste localizado. Eu vou colocar na cor preta, porque a cor preta esconde qualquer efeito dentro da máscara. Olha aqui. A cor branca volta todo o efeito para onde eu quero, Então, é assim que funciona o conceito de máscara no Photoshop. Todos esses ajustes aqui possuem máscara. E as máscaras, sem elas, você não consegue aplicar tal efeito em
tal. Por exemplo, você recorta um carro e você tem um fundo, você quer aplicar o efeito só no carro. Então, através da máscara, você faz um ajuste localizado. É importante vocês entenderem isso, porque a gente vai utilizar mas muita máscara no decorrer do curso. E assim por diante. Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma montagem aqui com vocês, bem interessante. Eu vou selecionar esse objeto aqui, essa pessoa, né, gente? E vou colocar ele lá na nossa imagem. Eu vou diminuir ele pequenininho, porque eu quero que ele fique como se fosse um homem andando. E eu vou colocar ele aqui, ó, com a opção de Blend Modes, tá, pessoal? Essas opções aqui são muito interessantes, porque vão te dar muitas possibilidades para você estar mesclando, fundindo as imagens. Não existe uma regra, existe teste. Você tem que testar e ver qual que está funcionando na sua imagem. Olha aqui, só para vocês sentirem a vibe, ó. A gente tem aqui a nossa imagem original e na medida que eu vou passando aqui, eu consigo ver aquilo que está funcionando bem e aquilo que não funciona eu vou passando até eu encontrar. E quando eu encontro, às vezes pode acontecer alguns errinhos, ó. A gente tira com a ferramenta pincel e vida que segue, olha. A gente inseriu um objeto através das camadas aqui no Photoshop. Aí vamos supor que eu quero aplicar uma curves aqui, né, colocar. Aí eu quero aplicar só nele. Então eu seleciono essa opção aqui, ó, atingir camada abaixo. E ele vai atingir somente aquele elemento que tiver abaixo. Então, esse jogo de camadas, ele é muito importante para você entender a lógica do Photoshop. E como eu falei, qualquer efeito aqui, qualquer arquivo que eu inserir, eu vou posicionando aqui e ajustando as minhas camadas para chegar no resultado que eu quero. Muito fácil. E aí, galera, hoje eu vou ajudar vocês a entenderem de uma vez por todas as opções de Blend Mode. Vamos lá, que o tutorial vai ser resumido e vai ser punk, e vocês vão sair daqui sabendo como utilizar as opções de Blend Mode para qualquer tipo de projeto. Para começar, quando você abre as opções de Blend Mode, você vê que elas vêm separadas em categorias. Muitas pessoas não percebem isso, acham que é só uma questão de estética do software, e na verdade não. Cada uma dessas aqui é uma categoria e faz uma coisa diferente, influencia a sua imagem de uma forma diferente. São 6 ao todo: o básico, o escurecer, o clarear, o contraste, comparação e a composição. Então, vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês. Vamos começar com o básico, que não influencia tanto, então não vamos perder tempo com ele. Indo para a próxima categoria, escurecer. É uma categoria muito bacana, porque é o seguinte, tudo que for branco ou suas tonalidades ficam transparentes. Por exemplo, se você tem um objeto que está no fundo branco, se você testar essas opções aqui, você vai ver que o fundo vai sair. Então, tudo que é fundo branco, que tem as suas tonalidades, essa opção aqui vai ajudar você a tirar aquele elemento daquele fundo. Então, vai te auxiliar bastante. Pulando de categoria, vamos para a categoria clarear. Aqui é o contrário, né? Tudo que for preto e suas tonalidades ficam transparentes. Então, você tem lá um objeto que está no fundo preto. Quer tirar o fundo? Testa essas opções, entendeu? Pulando para a categoria agora, vamos para os contrastes. Tudo que for cinza ou suas tonalidades ficam transparentes. Então, ajuda muito você a fundir as suas imagens. Pulando de categoria, vamos para comparação. As cores iguais ficam pretas e as diferentes ficam brancas. A gente não usa tanto, tá, pessoal? Mas é interessante testar para ver qual que vai ser a reação da sua imagem. Para a última categoria, é a categoria composição. Atinge os canais que compõem as cores, como matiz, saturação, brilho, contraste. Então, assim, resumidamente, essas são as categorias e como que elas reagem. Mas a minha dica é, galera, sempre colocar no normal e ir com a setinha do mouse, testando e vendo como que aquela imagem vai ser influenciada. Mas fica mais fácil, mas agora vocês sabem que é separado por categoria. Isso pode te dar produtividade, como eu já falei para vocês,
tempo é dinheiro e no Photoshop é muito dinheiro. Então é interessante vocês decorarem isso, mas o basicão, galera, é colocar no normal e utilizar a setinha do teclado para ver como que tá influenciando. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ferramentas de recorte. Cada ferramenta vai ter uma aula individual onde eu vou explicar a função, como utilizar, como configurar, como utilizar corretamente. Nós vamos começar aqui hoje com a ferramenta Seleção de Objeto. A ferramenta de seleção de objeto é uma ferramenta simples. É uma ferramenta que vai te auxiliar muito em recortes, principalmente de objetos, como, por exemplo, um prédio, uma xícara. Desde já, eu deixo que ela é uma ferramenta muito eficaz para o fundo sólido. Existem dois tipos de fundo. O fundo sólido é aquele que tem uma cor predominante, e a gente tem o fundo normal, o fundo convencional, aquele que a pessoa ou o objeto está em algum lugar, entendeu? E aí é um recorte muito mais detalhado, né? A gente tem que olhar vários fatores que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas com outras ferramentas e técnicas, ok? Mas a maioria das imagens é em fundo sólido, principalmente imagens profissionais, imagens feitas em estúdio, porque a gente sabe que é mais fácil recortar um objeto em um fundo sólido, por isso que as pessoas tiram foto em um fundo verde, por isso que as pessoas tiram foto em um fundo branco e assim por diante, ok? Mas, Ana, como que funciona essa ferramenta? Ela é muito simples, tá, pessoal? Ela possui modos, tá? Eu gosto dela no modo retângulo, mas ela tem a opção laço. Essa é uma ferramenta que ela utiliza muito do algoritmo do Photoshop, da inteligência do Photoshop. E a gente também tem outros parâmetros aqui na parte de configuração, tá? A gente pode adicionar mais seleção, é só a gente fazer a nossa seleção e depois selecionar esse modo e adicionar a seleção. A gente também pode subtrair essa seleção, ou seja, tirar seleção. E a gente pode fazer uma coisa muito interessante, que é interseção com a seleção. Isso é bem interessante. Vamos lá, então, vamos utilizar a ferramenta. Como eu falei, a gente vai utilizar ela no modo retângulo. E essa ferramenta está interligada com o nosso selecionar e mascarar, que é o Refine Edge, ok? Antigamente a gente chamava assim. E aí é só você utilizar a ferramenta e, fazer uma seleção em volta do objeto. Quanto mais próximo, mais inteligente vai ser o recorte, a seleção. Então você solta o mouse, leva um pouquinho de tempo, porque o algoritmo do Photoshop realmente tem que pensar e mapear os pixels. Então, quem tem um PC aí ruinzinho pode demorar um pouco mais. E olha para você ver, selecionou pra gente o nosso objeto. Agora é só dar um Ctrl J e a gente tem o nosso objeto selecionado. Vamos lá para a próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, tá? É uma ferramenta que funciona muito bem em fundo sólido, tá? Por isso que a gente vai utilizar somente em fundo sólido, ok? Então a gente faz próximo da imagem, espera o algoritmo do Photoshop atuar e aí é só a gente ser feliz. Como a gente pode ver, ele reconhece. Eu vou fazer até um teste aqui com vocês para vocês verem a inteligência do Photoshop. Eu quero somente esse círculo aqui da xícara. Então eu vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. Olha o tanto que a ferramenta é inteligente. Essa é uma ferramenta que vai ajudar bastante vocês aí que tem imagens com fundo sólido, ok? Muito obrigado e até o próximo tutorial. Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Seleção Rápida, que é uma ferramenta muito famosa, provavelmente você já utilizou ela aí. E se utilizada da forma correta, você vai ter uma ferramenta poderosa nas mãos para criar manipulações e edições, ok? Vamos lá então. Ela possui alguns parâmetros que é muito simples de entender, tá? A gente começa com esse parâmetro aqui, chamada seleção nova, que é quando você cria uma seleção e automaticamente ela já pula para a ferramenta adicionar a seleção, que é onde te permite adicionar a seleção e assim a seleção vai se mesclando, ok? Outra coisa interessante é quando você faz uma seleção e, querendo ou não, você acaba selecionando coisas que você não quer. Então, você tem a opção subtrair seleção, ou, mais fácil aí para você entender, que é onde você retira a seleção, ok? Então, mais adiciona, menos retira, ok? Então, é isso. Vamos selecionar aqui a ferramenta mais e vamos adicionar a nossa seleção. Como a gente pode ver aqui, há um grande erro.
Utilizando a tecla Alt, muda automaticamente, ó, aperta aqui o Alt que muda o nosso cursor. Ele vai ficar menos, e aí você pode tirar esse excesso de seleção, ó. Ela é uma ferramenta que ela possui um delay, então é muito importante você apertar e esperar qual vai ser a resposta dela, ok? Outra coisa muito importante dessa ferramenta é que ela funciona tanto para o fundo sólido quanto para o fundo normal, aquele que tem vários elementos. Uma coisa importante é, sempre que o seu fundo for sólido, eu recomendo vocês selecionar aquilo que está ao redor do seu objeto, tá, pessoal? Isso é muito importante porque vai facilitar a vida de vocês. Quando você tem um fundo com muitos elementos, eu recomendo começar pelo próprio objeto, ok? Então é isso. Galera, eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui também. Beleza. Acho que ficou perfeito, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um Ctrl Shift I para inverter. E a gente vai dar um Ctrl J. Então, a técnica de selecionar o que está ao redor para depois envolver a seleção no objeto funciona muito bem quando a gente tem um fundo sólido, tá? Então, agora a gente vai para a próxima imagem, que é quando a gente tem um fundo com muitos elementos, ok? Nós vamos começar então aqui selecionando pelo nosso objeto. Vai funcionar muito, essa estratégia que eu passei para vocês vai fazer com que vocês não fiquem perdendo tempo aí selecionando e testando, tá? Então você vai selecionando o objeto de vocês. É claro que essa personagem, ela exige um recorte totalmente refinado, por isso que a gente tem a opção selecionar e mascarar, tá? Mas não é o foco do vídeo de hoje, então a gente não vai passar por essa técnica, ok? Então a gente vai somente selecionar a nossa personagem, ok? Muito fácil, muito simples, qualquer um pode fazer. Olha que interessante. Como a nossa personagem já está envolvida, é só a gente dar um Ctrl J. É claro que ficou um recorte muito seco, precisa de muitos ajustes ainda, mas você entendeu como funciona a ferramenta Seleção Rápida. Muito obrigado e até o próximo tutorial. E eu vou mostrar para vocês hoje como utilizar a ferramenta Varinha Mágica. Essa é uma ferramenta muito famosa também, se não for a mais famosa do Photoshop. Essa é uma ferramenta muito poderosa, porém apenas para fundo sólido, que é quando você tem uma imagem que tenha um fundo com uma cor predominante. Sim, galera. Essa não é uma ferramenta para ser utilizada em um ambiente, em uma floresta, não, é fundos sólidos, ok? Vamos lá então, vamos praticar. Ela possui alguns parâmetros que toda ferramenta de seleção tem. A ferramenta de adicionar mais seleção, a ferramenta de subtrair seleção, que é retirar seleção, o excesso, né? E aquela que faz a interseção, ok? A gente vai utilizar aqui somente adicionar e tirar, ok? Adicionar e subtrair, ou seja, adicionar e tirar o excesso. Então, vamos lá então. Se eu der um clique aqui, ela vai reconhecer aquele pixel que eu cliquei, ela vai pegar todos os pixels semelhantes àquele que eu cliquei. Apertando a tecla Shift, pode perceber que eu vou ganhar um sinalzinho de mais ali. Eu vou ganhar a possibilidade de adicionar mais seleção. Só que eu tenho que segurar o Shift. Então vem aqui, ó, e muda o modo automaticamente e vai adicionando. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar o zoom, tá, pessoal? Porque realmente é uma seleção de pixel, ok? E assim a gente vai fazendo a seleção até a ferramenta identificar novos pixels para a gente ter uma seleção perfeita. É claro que pode acontecer de ficar esses pequenos pixels para trás, tá? Eu vou mostrar para vocês uma técnica para vocês retirarem os pixels que ficar, ok? Antes a gente tem que fazer esse ajuste fino aqui, tá? Ó, a gente vai fazendo, vai abrindo o caminho.
Se você quiser estar mesclando essa ferramenta de recorte com outra ferramenta de recorte, como por exemplo, a ferramenta seleção rápida, é só você apertar a tecla Shift ou deixar aqui no mais, e aí vai adicionando seleção. É interessante você fazer esse jogo de ferramentas, ok? Mas como o foco aqui hoje é a ferramenta de seleção varinha mágica, a gente vai focar nela, ok? Então vamos lá. Assim que você selecionar, a gente vai dar um Ctrl Shift I para envolver a seleção no nosso objeto, já que a gente optou por selecionar ao redor. Querendo ou não, ficou essa áurea. A gente vai vir aqui em modificar. Contração. 2 pixels. Olha para vocês verem. E aí vocês podem aumentar, tá, galera? Até vocês tirarem aqueles pixels restantes. E a cada modificação vai se somando, ok? Então, se você adicionou 2 na outra e mais 1 agora, você adicionou uma contração de 3, beleza? E aí é só a gente dar um Ctrl J que a gente vai ter um avião selecionado. É uma ferramenta extremamente específica, funciona, você pode mesclar ferramentas e seja feliz. Agora a gente tem aqui uma outra situação, querendo ou não, a gente tem uma cor predominante, né? A gente tem um cinza que vai ficando azul. Então, a gente vai mostrando para a ferramenta, para o algoritmo do Photoshop que a gente quer selecionar. Então, a gente vem aqui em adicionar seleção, a gente aperta e vai adicionando, ó. A seleção só vai se somando. E aí você vai dando zoom para ver o que está rolando. Tá vendo? Muito legal, né? É uma ferramenta impressionante, porque querendo ou não, gente, um fundo sólido, ele pode ter somente uma cor, mas em alguns momentos você vai ter mais de uma cor, mas vai ser uma coisa bem mais fácil. Por exemplo, aqui a gente tem praticamente um simples degradê, só que natural, né? Começa do cinza e vai até o azul, o céu, no caso, né? Então, a gente quer selecionar esse palácio, né? A gente selecionou o que tem em volta, dá um Ctrl Shift I e manda para fora. Dá um Ctrl J e recorta. Então, e tem o objeto selecionado corretamente. Lembrando que essa ferramenta também está ligada à opção selecionar e mascarar. Você pode estar refinando ali a sua seleção. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até o próximo tutorial, ok? Até mais! E a ferramenta que vamos falar hoje é a ferramenta Laço. A ferramenta Laço, ela é uma ferramenta muito pouco utilizada para selecionar objetos, porque ela é muito complicada e com o mouse ela fica mais difícil ainda. A ferramenta Laço, vocês vão entender ela, que ela vai ser uma ferramenta de ajuda e não uma ferramenta de selecionar o objeto de início, não. Eu quero que vocês entendam que a ferramenta Laço, ela é muito útil se utilizada com outra ferramenta de seleção, como, por exemplo, a ferramenta Seleção Rápida. Eu venho aqui, utilizo a Seleção Rápida primeiro, envolvo o objeto aqui, dou um Ctrl Shift I, inverto a seleção, vou ter o meu objeto selecionado. Porém, nenhuma ferramenta de seleção é perfeita sozinha. Se vocês observarem, como vocês podem ver, tem engolindo aqui a sobrancelha, parte do cabelo. Então, é nessa hora que eu recomendo o uso da ferramenta Laço. Eu gosto de utilizar ela nessa forma, tá, gente? Como uma ferramenta de auxílio. Se eu selecionar a ferramenta Laço e apertar a tecla Shift, aparece o cursor mais ali para mim. Ou seja, eu posso adicionar mais seleção, tá vendo? Então, eu utilizo aquela seleção existente e adiciono mais seleção ali naquela área. Então, assim, eu gosto de utilizar ela nessa finalidade, como uma ferramenta de auxílio, tá? Ela vai deixar a minha seleção com muito mais detalhes. Então, vale muito a pena. E a ferramenta Laço, ela possui algumas variações, como adicionar mais seleção, que é essa opção que a gente está utilizando, que é quando a gente aperta o Shift, a gente pode adicionar mais seleção. E é claro que a gente pode tirar a seleção, é onde a gente tem a opção subtrair. Vocês podem perceber que fica o sinalzinho do menos, e aí é só eu tirar a seleção, tá vendo? Então, é uma ferramenta muito simples
e que eu recomendo que vocês utilizem ela para estar auxiliando uma outra ferramenta. E aí é só vocês dar um Ctrl J ou utilizar o selecionar e mascarar aqui. Então é isso, galera. A ferramenta Laço é uma ferramenta muito simples, mas que eu não recomendo que vocês utilizem ela sozinha, tá ok? Então é isso, muito obrigado e até o próximo tutorial. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta que eu gosto muito para recortar objetos, que é a ferramenta Laço Poligonal. Essa é uma ferramenta diferenciada. Vamos dar um zoom aqui nessa cadeira que eu vou mostrar como que ela funciona e as suas variações. Ela funciona da seguinte maneira: você faz um ponto e ele te dá uma linha reta, ele não te dá uma curvatura. Então você consegue fazer seleções retas até fechar o ciclo dela e ela se transformar numa seleção. Então é simples, faça pontos, feche o ciclo, que você vai ter uma seleção. E essa seleção é amparada pelo selecionar e mascarar para você estar refinando a sua seleção depois. Como eu falei, eu gosto de utilizar essa ferramenta para recortar objetos. E eu recomendo que você utilize ela para essa finalidade. Porque os traços dela são mais retos. Não há tanta curvatura, o que não te permite criar recortes detalhados. Então, fica nessa aí. É o seguinte, ela possui as mesmas variações, né? Onde você tem a opção de adicionar a seleção, tirar a seleção e até mesmo fazer interseção, tá? É o seguinte, vamos começar então? Vamos começar aqui pelos pés. Como a gente tem um objeto com formas retas, ela vai sair de letra aqui, entendeu? Eu faço um ponto, arrasto e vou fazendo a minha seleção, ó. Não tem erro. Entendeu? Então, assim, é uma ferramenta para linhas mais retas, sem tantos detalhes, que você não vai sofrer tanta raiva. Porque eu já ensinei vocês várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para objetos complicados e que você não vai levar tanto tempo recortando. Então, vocês têm que otimizar o tempo de vocês. Quando a gente tem objetos com curvaturas, a minha dica é: dê bastante zoom e faça pontos perto um do outro, ó. Não faça pontos longos, porque aí você não vai conseguir atingir a curvatura do lugar que você está selecionando, ok? Então é muito importante usar o zoom. O zoom é um aliado, tá? Ele é um aliado que você tem que usar para melhorar o seu recorte. Sem o zoom, o seu recorte pode ficar muito bom se você der sorte, ou se você der o zoom, você vai ter certeza que ele vai ficar muito bom. Então, não conte com a sorte. Ó, aqui a gente tá com outro momento de curva, e aí a gente, ó, simplesmente seleciona. E assim a gente vai selecionando, pessoal. E como toda seleção, ela tem que ter um final, um ciclo que se fecha, para ela tá se transformando, ó. Se eu vim aqui, ó, eu fechei o ciclo. Se eu quiser recortar os pés dela aqui, eu posso. Então, assim, ela é uma ferramenta bem interessante. Vai ajudar você aí a recortar os seus objetos. Até o próximo tutorial. Hoje vou mostrar para vocês, pessoal, a ferramenta Laço Magnético. É uma ferramenta muito subestimada aqui no Photoshop. O pessoal não dá muita atenção para ela. Ela tá no meu operacional e eu utilizo ela bastante. Vou mostrar para vocês ela aqui. Essa ferramentinha aqui, ó, Laço Magnético. O próprio nome dela fala magnético, né? Ela utiliza o sistema de demarcadores, tá, pessoal? Ela é parecida com a ferramenta caneta, tipo, nesse ponto, né? De ser uma ferramenta que, a princípio, não é de seleção, e sim de demarcação. E como toda demarcação, tem que ter um início e um fim. E quando chega no fim, pessoal, exemplo, né? Eu faço um ponto, é um ponto de demarcação. A única coisa que eu tenho que fazer aqui agora é arrastar o meu mouse, que o algoritmo do Photoshop faz todo o trabalho para mim. Como eu acabei de falar, tudo tem um início e um fim. Então, você vai, a partir do momento que você chega no fim, você fecha o ciclo, ele se transforma em uma seleção. Então, ela é uma ferramenta muito automatizada, muito inteligente e que vai ajudar vocês bastante aí. Vamos lá que eu vou mostrar na prática para vocês, tá? É o seguinte, como eu falei, você faz um ponto de demarcação, e sai arrastando o mouse, que o mouse vai entender por onde
Aliás, tudo depende de onde que você tá passando com o mouse, tá, pessoal? Se você passar por aqui, ele não é isso que você quer selecionar, entendeu? Então, é importante que você utilize muito a questão do zoom, tá, pessoal? É muito importante quando se trata de demarcação e seleção, tá, pessoal? Então, você vai mostrando através da setinha do mouse onde você quer que a demarcação fixe. Então, assim, ela é totalmente automatizada. E outra coisa, isso daqui não te impede de ir criando pontos e indo mostrando pra ela, mas ela é muito inteligente sozinha. Você faz isso se você quiser, ó, você só vai levando o mouse aqui e ela vai selecionando. E ela vai demarcando pra você. Como eu falei pra vocês, tudo tem que ter um início e um fim, correto? Então, vamos supor que eu selecionei a pessoa aqui, né? Eu vou chegar aqui nesse ponto aqui, vou fechar ele e automaticamente ela se transforma em uma seleção. Ao contrário do que acontecia lá na ferramenta caneta, que eu tinha que clicar com o lado direito do mouse e criar uma seleção. Aqui não, aqui ela fecha o ciclo e já se transforma automaticamente em uma seleção. E é claro que ela também está amparada pelo selecionar e mascarar, ok? Então é isso, pessoal, é uma ferramenta muito, mas muito bacana. Vai ajudar bastante vocês aí. Muito obrigado. E aí, galera, tudo jóia? Hoje eu trago para vocês uma técnica muito interessante, utilizando uma ferramenta que é desconhecida, você quase não ouve falar dela e tenho certeza que você nem conhece ela. Essa ferramenta se chama Ferramenta Borracha de Plano de Fundo. É uma ferramenta muito interessante que utiliza parâmetros de cores para fazer uma seleção inteligente. Então ela vai utilizar esse maisinho aí que está no cursor e ele vai selecionar a cor aqui, entendeu? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vou destrancar essa camada e vou criar um sólido aqui de fundo, tá? Sólido na cor preta, vou jogar por baixo. Eu vou selecionar então essa cor aqui. O pincel tá desfocado, tá, pessoal? E outra coisa que eu gosto de utilizar é não adjacente, porque eu vou explicar isso pra vocês. Vamos deixar a dureza 0 e vamos aumentar o tamanho do nosso pincel para 550, ó. Seleciona esse parâmetro de cor e arrasta, ó. Ó. Olha que show. Agora, seleciona esse parâmetro de cor, seleciona e arrasta. Ó. Seleciona esse parâmetro de cor e arrasta. Seleciona esse parâmetro de cor e arrasta. Beleza. Seleciona esse parâmetro de cor e arrasta. Como a gente tem um elemento aqui que está com muita luz aqui, né? Ele pode confundir esse tom com esse tom aqui. Então, a gente vai ter que ser bem cauteloso aqui. Eu vou utilizar até um pincel duro, tá? Porque olha o que pode acontecer. Então, eu vou diminuir o pincel. Ó. E vou bem na ferida. Como a gente pode ver, ó. Para não correr o risco de selecionar partes, de apagar partes que eu não quero, ó. Ó. Vou selecionar aqui a dureza no máximo. Porque aqui eu vou ter que ir na ferida. Vou selecionar. Eu vou ter que ir bem pequenininho aqui. Agora eu vou utilizar uma ferramenta aqui, pessoal, que eu acho importantíssima. Poucas pessoas também conhecem ela. É a ferramenta do histórico. Ela é uma ferramenta que ela vai servir como fosse um Ctrl Z aqui pra gente aqui nessas áreas, tá? A gente vai recuperar aqui e vai começar de novo. Porque senão vai ficar um recorte porco aqui e a gente não quer. Ferramenta do histórico utilizada com sucesso. Vamos voltar aqui para a ferramenta. Deixa eu jogar aqui. E a gente seleciona parâmetros de cor e apaga. Só que aqui a gente vai ter que fazer manualmente, tá?
Vou pegar a ferramenta do histórico novamente, mostrar ela pra vocês aqui pertinho. Ó. E a gente deixa a dureza dela aí no máximo e volta, ó. Fazendo um ajuste fino, tá vendo? Top demais, pessoal. A aula tá grande, pessoal, mas é isso mesmo. Tutorial pra mostrar pra vocês certinho essa ferramenta. Olha que show! Olha que recorte fenomenal utilizando uma ferramenta que muita gente nem conhece, né? Então, assim, é uma ferramenta que vocês podem utilizar aí para diversos recortes. Muito obrigado e até o próximo tutorial. E aí, galera, hoje eu apresento para vocês a técnica Blend Option, que é uma técnica muito simples. Se você está recortando árvores, se você está recortando paisagens, enfim, é uma técnica perfeita para você remover aquele céu azul com nuvens e você só quer mesmo a paisagem, o verde, né? Lembrando que essa é uma técnica também que funciona se você tá com o seu personagem, por exemplo, uma mulher com cabelos e tiver num fundo onde tem um céu azul com nuvens, ou seja, é muito interessante, ok? Vai funcionar. Vamos lá que eu vou explicar para vocês um pouco mais aí a fundo. Nós vamos começar então destravando a nossa camada. É só você dar 2 cliques que ela destrava. E com isso nós vamos abrir as opções de Blend Mode, tá? Aqui no meu caso, o Photoshop está em português, ou seja, vai aparecer para mim estilo de camada. Lembrando, nós vamos ficar apenas aqui nessa primeira aba, ou seja, a opção de Blend Mode, né, ou Blend Options, por isso que eu chamo essa técnica dessa forma. E a gente vai vir aqui na opção de Mesclar Ser, onde a gente tem canais. A gente tem o azul, o verde, o vermelho e o cinza. Mas como aqui a gente tem céu azul, enfim, a cor que mais se encaixa aqui, utilizando a lógica, é a gente utilizar o canal azul. Ah, Ana, mas eu tenho um vermelho. Então vai na lógica do vermelho. É as cores que se aproximam, entendeu? Automaticamente, nós vamos ter aqui o canal azul selecionado. E olha a simplicidade. Nós vamos apenas arrastar para o lado. A partir do momento que você vê que você conseguiu remover tudo, esse recorte ele é um recorte muito sólido, muito chapado. Ao contrário de um pincel que você poderia colocar uma rigidez, ou seja, deixar o pincel mais esfumaçado, você consegue fazer isso daqui. A partir do momento que você aperta a tecla Alt e vem aqui em um desses slides, você pode perceber que a gente consegue dividir. Entendam uma coisa. Aqui dessa extremidade até esse primeiro slider, vai continuar sólido. Dentro das extremidades dos 2 sliders, vai acontecer transição. É super interessante. Então, a gente simplesmente pode dar um OK. Só que antes, lembrando, no nosso campo de visualização aqui do Photoshop, nós temos o recorte concluído. Mas você pode perceber que a nossa thumbnail ainda está com fundo. Isso significa que o nosso recorte não está pronto ainda. Nós temos que transformar essa camada em um objeto inteligente. Para isso você converte. Automaticamente a nossa thumbnail muda. Muito fácil, né, gente? Muito fácil mesmo. Vamos agora para a nossa segunda situação, que sim, é a mais complicada, porque nós temos um elemento bem aqui no centro, nós temos uma personagem, nós temos árvores secundárias, nós temos nuvens, mas essa é uma técnica que realmente surpreende. E para começar, não esqueça, você tem que destravar a sua camada para conseguir abrir as opções de estilo de camada. Lembrando que você pode vincular direito do mouse e vir em opções de camada. Eu simplesmente gosto de dar 2 cliques aqui e bum! A gente vai vir aqui, vai selecionar o azul, porque o fundo que a gente quer remover aqui é o azul, você tem que utilizar essa lógica que eu falei para vocês, e simplesmente arrastar. Pronto, e você pode criar, apertando o Alt, aquela pequena
transição, onde vai suavizar o nosso recorte. E converte para um objeto inteligente. Prontinho. Vamos à próxima situação? Destranca a camada, abre as opções de Blend Mode, coloca em azul, arrasta para o lado, e assim a gente pode suavizar a nossa seleção e podemos dar um OK. Então, nós temos as nossas situações resolvidas, né? Removemos o fundo de forma extremamente rápida, mas vocês têm que prestar atenção nesse gatilho mental na hora de escolher o canal. Porque aquilo que a gente queria recortar era o céu, e o céu azul, então a gente tem um canal próprio, automaticamente ele remove. Se você tem algum personagem num fundo rosa, por exemplo, a cor que você tem que chamar é o vermelho, porque se aproxima, ok? Então é só vocês fazerem isso que vai funcionar. Mas, se não funcionar, nós temos outras técnicas. Então é isso, muito obrigado, vejo vocês lá. Galera, novamente aqui com a técnica Blend Options, né, que é uma técnica muito interessante. Bom, dessa vez eu trago uma situação diferente, tem um pouco de branco aqui. Vamos lá, vamos remover o fundo. A gente vem aqui, ó, em opções de mesclagem, né, e a gente coloca aqui azul e abre. Olha a mágica que a gente faz, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui na minha imagem, colocar ela aqui no cantinho pra gente conseguir ver. Olha que show de bola. Facinho. Eu estou com uma imagem aqui, eu vou só colar ela. Então, olha que legal, pessoal. A gente joga por baixo. E a nossa imagem ganha um novo ritmo. Olha que interessante, né? Eu posso unificar tudo agora, dar um Ctrl E, vir aqui no Camera Raw e fazer uma brincadeira aqui. É sensacional, pessoal. Muito fácil. Chegando aqui, eu quero, como é uma imagem de deserto, eu quero quente, né? Uma imagem quente, ó. Bem bonita. Posso colocar uma exposição, abaixar meus realces aqui, ó. Baixar um pouco dos brancos também. Colocar um contraste aqui, valorizando esses pretos. A gente vem aqui nos ajustes HSL Matiz. A gente coloca esse céu aqui bem azulzinho. Esse laranja aqui do deserto. Pode ser um laranja mais quente, tá vendo? A imaginação aqui agora é fenomenal. Aqui na luminescência, o céu, eu posso dar uma valorizada nele, ó. Olha que show. Que aqui basicamente é luz, né, pessoal? Então, tem que tomar cuidado aí. Mas no mais, é isso, ó. Show de bola. A gente pode dar um OK. E a gente tem uma imagem nova. E aí, galera, hoje eu trago para vocês a técnica intervalo de cores aqui no Photoshop. Antes de começar, vamos duplicar a nossa camada e vamos vir aqui em selecionar intervalo de cores. Aqui, ó. Essa é uma técnica que ela se baseia nas cores para criar a seleção. Você pode vir aqui em selecionar e aqui vai ter várias amostras de cores. Por exemplo, se você quer selecionar uma área que está toda em vermelho, você vai fazer isso só clicando aqui no vermelho. Ele vai dar uma seleção para a gente. Ou você pode selecionar uma cor que seja amarela. Como a gente não tem nada amarelo aqui, somente essas partes aqui do cabelo, ele não vai nos ajudar. Então, eu recomendo vocês utilizarem essa técnica na forma mais manual possível, que é aqui na opção de amostras de cores, que te dá uma ferramenta conta-gotas, que se apertando o Shift, você consegue mostrar para o Photoshop aquilo que você quer selecionar. São essas variações aqui, ó. Aqui você mostra para o Photoshop quais as cores que você quer, e aqui você tira as cores que você não quer. Então, é assim que ela funciona, por amostragem de cores, ok? Entender esse quadro é muito importante para essa técnica funcionar.
tudo que tá branco aqui não está selecionado. A gente não quer. Tudo que tá preto é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está selecionando. Como a gente pode ver, tem umas sujeirinhas aqui. Não é uma técnica perfeita, a gente vai ter que fazer alguns ajustes ali. Mas o grosso a gente consegue fazer aqui nela. Então, nessa área aqui, eu consigo ver que eu estou selecionando, mas eu não quero. Então, eu vou tirar essa seleção, tá vendo? Ó? Eu venho aqui com a ferramenta menos e tiro. Eu mostro para o Photoshop que eu não quero essa área. Só que essa é uma técnica porca, como eu acabei de falar para vocês. A gente não vai conseguir fazer 100% aqui, tá? Não vai, te garanto. Mas metade a gente consegue. E a gente já fez metade. Então agora a gente vai vir aqui na opção de visualizar a seleção e você pode visualizar essa seleção de várias formas, tá vendo? Ó? Fica até mais fácil para você. Não sei, você aí que escolhe. A partir do momento que você acaba, você pode dar um OK. Ele vai te mostrar isso daqui. Eu vou dar um Ctrl Shift I e vou envolver a minha seleção no meu objeto e vou dar um Ctrl J. Ó. Mas, Ana, tá com muito erro. Tá com muito erro. Eu vou colocar uma Solid Color aqui, vermelha, só pra gente ver os erros, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a ferramenta borracha, vou selecionar a minha camada aqui e vou apagar esse excesso aqui, ó. Manual, tá, pessoal? Bem manual, ó. Isso daqui eu não vou usar. Vou dar bastante zoom aqui. Fazer alguns ajustes finos aqui. Tirar esses serrilhados utilizando a ferramenta borracha, tá, pessoal? Apenas utilizando a ferramenta borracha. Eu simplesmente tirei toda aquela porcaria que tinha aqui. Entendeu? Toda aquela sujeira. Vou dar uns ajustes aqui, ó. Tirar esses serrilhados aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta que vai salvar esse rolê aqui. Quer ver? Deixa eu só terminar e tirar esses serrilhados aqui. Beleza. Opa. Tirar aqui um pouquinho. Beleza, pessoal? Então tá aí. Agora eu vou vir aqui com a ferramenta Pincel do Histórico, pessoal. É uma ferramenta que eu gosto muito. Ela vai recuperar essas áreas aqui pra gente, ó. Olha aqui. Ela recupera. E aí, todos esses errinhos aqui, ó, consigo voltar. Tá vendo? Olha aqui na unha dela, ó. Deixa eu voltar aqui a unha dela. Eu ainda tô com bastante poluição, mas eu vou tirando isso, tá? Olha aqui na roupa dela, ó. Olha aqui. Voltei tudo, pessoal. Sem erro. Se eu quiser tirar isso daqui, eu pego a ferramenta borracha, ó. Pronto. E a partir daí, eu vou dar uma limpada aqui também. Ó, a gente diminui o pincel, trabalha com bastante zoom e vai manualmente aí mesmo, tá? E eu vou ensinar pra vocês uma técnica aqui que vai tirar esses serrilhados que tiver ficado aqui, tá? Tanto que eu nem vou apagar eles, não. Que eu quero mostrar pra vocês. Só vou tirar esse excesso aqui que tá muito grande.
Tirar esses serrilhados aqui. Essas bordas podem ficar, porque eu vou ensinar pra vocês uma técnica. Calma aí. Acho que muitos de vocês já devem conhecer, mas salva demais, gente. Se não conhece, é conhecer. Aqui, ó. Ferramenta do histórico. Pode voltar aqui, ó. Então é isso. Seleção perfeita. A gente começou pelo intervalo de cores. Passou a seleção toda para uma camada. A gente viu que estava muito porca. E a gente tirou todo o excesso com a ferramenta borracha. E a gente voltou às áreas perdidas utilizando a ferramenta pincel do histórico. Agora, a gente vai tirar essa áurea que, querendo ou não, fica. Agora, eu vou apertar a tecla Ctrl, vou selecionar. Olha aqui, a gente está com alguns errinhos ainda. Então, vamos voltar com a ferramenta pincel do histórico. Pronto. Apertando o Ctrl, agora a gente consegue ver que não tem erro. Eu vou vir aqui agora em selecionar, modificar, contração 1 pixel. Vou dar um Ctrl Shift para inverter e vou dar um Delete. Pronto. A gente tirou aquele excesso ali, ó. Esse restinho que fica, pessoal, na hora que você tá fazendo a manipulação, vai ficar imperceptível, entendeu? Mas se você quer tirar aquele excesso ali, dá zoom e faz tudo manual, que não tem erro, tá, pessoal? Ó, uma técnica simples, fácil, rápida, qualquer um pode fazer, qualquer um pode restaurar utilizando a ferramenta pincel do histórico. Sucesso, sem erro, tá, pessoal? Técnica maravilhosa, que combinada com mais outras duas ferramentas, não tem erro. Muito obrigado e até o próximo tutorial. E aí, galera, sejam bem-vindos. Hoje vou mostrar para vocês como recortar objetos de vidro utilizando o Photoshop, né? É muito fácil a técnica que eu trago para vocês aqui hoje. A gente vai utilizar apenas a seleção rápida ali e o restante é ajuste fino, tá? Bom, a primeira coisa que vocês têm que definir é o elemento que vocês querem estar selecionando. No meu caso é o canudo e o nosso copo. Então, elementos que a gente não vai utilizar, eu tiro aqui com a ferramenta Crop. Eu vou dar um Ctrl mais aqui. É isso daí. O que eu vou fazer agora? Simples, pessoal. Eu vou utilizar a ferramenta Seleção Rápida. Ó. Ferramenta Seleção Rápida. Ó. Tá, a ferramenta Seleção Rápida deu uma rasteira aqui na gente. Calma aí. Pronto. Vou selecionar aqui, isso. Vou utilizar a ferramenta laço ali para mim estar selecionando. Vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Vou selecionar a tecla Alt. Vou selecionar manualmente aqui, ó. Vou selecionar aqui. Prontinho. Aí, já tem o meu objeto selecionado ali corretamente. Ah, não, ali embaixo tem alguns errinhos, ó. Vamos prestar atenção. Ó. Selecionar aqui. Isso. Tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Beleza. Então, Ctrl Shift para envolver o nosso objeto, Ctrl J para expulsar. Beleza, a gente tem o nosso elemento aqui. Eu vou até utilizar a ferramenta borracha para mim estar apagando esse elemento aqui, ó. Tá. Como que a gente vai fazer esse recorte, né? É fácil, pessoal. Vamos lá, sem medo, tá? A gente vai duplicar, porque eu quero ter uma camada de segurança. Eu vou estar criando uma máscara de camada, tá? Vou utilizar a ferramenta pincel. Simples. Como a gente pode ver, é uma ferramenta simples. Vou utilizar um fluxo de 20, uma opacidade de 20 e uma suavização de 10.
e vou apagar, ó. O fluxo 20 e a opacidade 20, ele vai fazer com que a gente consiga apagar e ao mesmo tempo manter a estrutura do vidro, entendeu? Então assim, fenomenal, ó. E aí é só vocês terem maldade, ó, e fazer certinho. Top, né, gente? Beleza. Esse fundo aqui, ó. Vou jogar ele aqui dentro. Como ele é um fundo, como ela é uma imagem de altíssima qualidade, ela é uma imagem grande, tá vendo? Ó. Gente, vidro é que cor? Vidro é branco, ó, transparente. Então agora, deixa eu só diminuir aqui mais um pouquinho, ó, tá. Eu vou utilizar uma mate saturação e vou selecionar esse tom aqui, ó. E vou tirar a saturação dele, ó. O copo vai ficar transparente. Vou selecionar novamente esses pixels aqui, ó. Ó. Posso adicionar outra mate de saturação. Vou selecionar esse pixel aqui, ó. E abaixo a saturação. É copo, gente. É copo. E eu sempre aplico para aplicar somente a minha camada de baixo, ó. Ou seja, vai aplicar somente nessa camada aqui e não no meu fundo. Então tá aí, pessoal, ó. Recorte de vidro, ó. E fica transparente lá no fundo, tá? Bem legal, né, pessoal? Muito obrigado e até o próximo tutorial. Bom, eu tenho aqui mais uma situação onde nós vamos explorar a técnica do Refine Edge, que é uma técnica muito interessante. E o que a gente vai fazer, né? Eu vou duplicar aqui só para mim ter uma camada de segurança. E utilizando a ferramenta Seleção Rápida, a gente vai selecionar rapidamente aqui o nosso objeto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ir direto para o filtro. Se você assistiu a aula passada, você sabe que agora ele se chama Select and Mask, ou Selecionar e Mascarar. E você sabe também que você pode utilizar a antiga interface da técnica. Eu vou utilizar a nova porque, bom, eu já estou extremamente adaptada. E a gente já cai direto aqui nesse modo de exibição e a gente pode perceber que o nosso maior desafio sempre é o cabelo, né? A gente não vai ter tantos desafios aqui na roupa. Então, a gente já vai direto para o cabelo. Eu já vou marcar aqui automaticamente raio inteligente. Com isso, o nosso pincel refinar a borda, ele vai ficar mais esperto e a gente já pode partir para refinar essas arestas aqui, ok? Eu gosto sempre de utilizar um pincel médio para não causar tantos estragos, ok? Ó, olha que interessante. E assim a gente vai removendo, ó. Não tem caô, meu povo. São técnicas simples que qualquer pessoa pode fazer. Prontinho, rapidão. A gente já pode vir aqui na parte de baixo, que é a opção de saída. E eu sempre gosto de aplicar na opção de saída com máscara, né? Vai para uma nova camada e com máscara. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer logo após eu fazer o recorte é selecionar a máscara. Com o pincel na cor preta, eu consigo esconder efeito, né? Eu consigo esconder efeito. E o pincel na cor branca, eu consigo voltar efeito. Então, eu sempre gosto de recuperar algumas áreas que eu posso ter perdido, né? É uma coisa que eu faço e que vale a pena vocês seguirem esse conselho, ok? Bom, o que eu vou fazer é adicionar um desfoque gaussiano e adicionar um desfoque de lente para esse fundo ficar desfocado, ao estilo aquelas lentes 50mm em que o fundo fica super desfocado. E agora eu vou abrir o Camera Raw e vou fazer um Color Correction, primeiramente somente na nossa personagem. Depois eu vou equilibrar fazendo na imagem completa.
E aí galera, hoje eu trago para vocês a técnica Focus Area ou área de foco. E de quebra, ela também vai utilizar Refine Edge, ou seja, são duas técnicas combinadas para se chegar num resultado. Nós temos esse elemento aqui e a gente vai tirar esse rapaz desse fundo. Essa técnica só vai funcionar quando você tem uma imagem que tem um elemento em foco, que no caso aqui é o nosso personagem, e um fundo desfocado. Nessa imagem aqui fica nítido que o fotógrafo utilizou no mínimo umas 50 milímetros e explorou ao máximo o diafragma para fazer esse desfoque. Então essa imagem é ideal para essa técnica. Vamos lá então. Vou destrancar aqui. A gente vai vir aqui em selecionar área de foco ou Focus Area e aqui começa a mágica toda. Primeiro o Photoshop vai fazer uma análise dele. Vai utilizar o algoritmo dele. É claro que tolou tudo aqui, né? A gente fica até com medo de dar a sequência no tutorial. Isso daqui acontece. Antes de mais nada, a gente vai mudar a forma de exibir aqui. Eu gosto sempre de utilizar em subreposição, em V, tá? Que é quando a gente tem todo o elemento em foco e o elemento que não está focado, tá? Que é essa área vermelha. E a gente tem outros modos aqui de exibição também. Isso vai estar dependendo de como você gosta de mexer. Antes de mais nada, interprete isso daqui, ó. Tudo que tá o nosso personagem, quer dizer que tá selecionado. A gente selecionou a cabeça dele ali, faltando parte da sobrancelha. Tá selecionado. Tudo que tá vermelho não está selecionado. Beleza? Então, vamos lá que a gente vai mostrar pro Photoshop que tem o corpo dele faltando, que a sobrancelha dele tem que voltar, entendeu? E depois disso a gente vai refinar utilizando a opção de Refine Edge ou selecionar e mascarar. A gente tem essas duas variações aqui, ó. Adicionar área de foco, ou seja, isso significa que a gente vai mostrar pro Photoshop que a gente quer novas áreas aqui para serem selecionadas e tirar a seleção, né? Que é aquela área que a gente não quer que fique selecionada. Então vamos lá. Com apenas um clique, ó, eu já mostro para o Photoshop muita coisa. A inteligência do Photoshop parece querer funcionar, entendeu? E assim a gente vai mostrando para o Photoshop, ó. Beleza. Com poucos cliques a gente, né, deu vida para o nosso personagem. A gente vai aumentar aqui nosso pincel e a gente vai consertar esses serrilhados aqui, ó. A gente vai tirar essa área de foco aqui, porque eu não quero que esse fundo apareça. Beleza. Eu vou estar arrumando aqui também, ó. Deixa eu estar voltando essa área aqui. Eu vou estar fazendo ela manualmente, ó. Pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na opção de selecionar e mascarar. Galera, e ele vai utilizar aquela seleção através do foco para melhorar a nossa imagem. E aí é só a gente utilizar, pessoal, a questão do Refine Edge, que eu já mostrei para vocês aqui em tutoriais. E aí a gente vai refinar esse recorte aqui nos cabelos. Vamos dar zoom, né? Eu vou estar utilizando aqui agora, pessoal, esse raio inteligente. Ao invés de utilizar o pincel aqui, ele vai fazer meio que automático pra gente, ó. Ele vai dar uma refinada pra gente aqui. É claro que em alguns momentos ele pode extrapolar, então utilize pouco aí dele. Mas ele vai ajudar bastante a gente, tá, pessoal? Agora, eu vou vir aqui na opção de desfocar esta, que eu quero desfocar essas áreas aqui, ó, onde tem cabelo, né? Então, agora eu vou manual, tá? Então, eu vou estar refinando esse cabelo aqui. Tá, beleza. Acho que ficou perfeito. Melhor ainda. Agora, a gente vai vir aqui, ó, e utilizar uma nova camada com máscara. E a gente vai dar um OK. Selecionamos. Como a gente tem a opção da máscara ao nosso favor, e eu já expliquei aqui várias vezes para vocês, a gente pode dar uma refinada aqui utilizando o pincel. Eu posso até colocar uma cor sólida aqui, de outra cor, e jogar para baixo, que aí a gente vai conseguir ver, tá?
Vou selecionar minha máscara, pincel na cor black, preta, né, pessoal? A gente consegue esconder elementos dentro da máscara. E aí a gente vai refinando, ó. A gente refina a nossa seleção pra gente ter uma seleção perfeita. Top, né? Aqui, ó. Essas arestas que, querendo ou não, fica pra trás. A gente refina. Top, top, top. E é isso daí, galera. Recorte utilizando a técnica do Focus Area ou área de foco para selecionar e envolver o nosso elemento. E depois a gente refinou a seleção utilizando o Refine Edge. Muito obrigado e até o próximo tutorial. E aí, galera, hoje eu trago para vocês uma técnica sensacional que vai agilizar a vida de vocês aí quando vocês estão recortando pessoas, objetos, quer fazer uma thumbnail, quer fazer um post, quer fazer uma colagem. Vai te ajudar muito, porque ela é extremamente rápida. Ela se chama Quick Action, ou ações rápidas. É uma função que tá na paleta Propriedades. Se você não sabe ativar ela, vem aqui em Janela, ou Window para o inglês, e vem aqui em Propriedades. Cadê? Como ela já tá ativada, ela tá ativada aqui pra mim, tá? E aqui você tem essas abinhas aqui, essas subabas, vamos chamar dessa forma. Você tem a opção de tela, você tem a opção de réguas e grade, você tem as opções de guias e você tem a Quick Actions, ou ações rápidas. E é essa daqui que a gente vai utilizar. No seu caso aí, com certeza tá dessa forma, né? Tudo aberto. Então, solta essa paleta, porque aí você vai conseguir ver tudo, tá? Eu vou até colocar ela aqui do lado, que vai ficar mais fácil para vocês estarem visualizando. Essa é uma técnica que eu vou estar aplicando ela nessas duas imagens, tá? A primeira coisa de tudo, destrava as duas camadas para ficar pronto. Assim elas vão ficar livres. Só vai funcionar se você destravar as camadas, ok? E pronto, gente. É só você vir aqui, ó, em remover plano de fundo. A partir do momento que você desbloqueia as camadas, essa função vai aparecer. Se você não desbloquear, não vai aparecer. É aqui que entra o algoritmo, a inteligência do Photoshop. Uma inteligência acumulada durante anos para fazer um recorte em um clique, pessoal. Olha essa mágica, pessoal. Ah, Ana, mas você tem um fundo aí simples. Galera, mesmo assim, você não precisa de utilizar ferramenta nenhuma. Apenas um clique. Vamos observar que ficou perfeito. Ó, sensacional. Ah, Ana, mas eu tô vendo uns errinhos aí. Ai, o bico aqui tá sem esses pinos aqui, né? Beleza. Eles utilizam o recurso de máscara. E eu já expliquei pra vocês aqui o que é máscara. Se vocês não sabem o que é máscara, e eu já expliquei pra vocês aqui a questão de máscara. Então, se você não viu, volta lá no módulo básico. Mas eu vou falar aqui de novo. Ó, você vai pegar a ferramenta pincel, vai ajustar ela num tamanho bacana e numa dureza que você goste, vai selecionar a máscara. A cor preta você apaga e a cor branca você volta. Aquilo que tiver errado vai voltar, pessoal, ó. Mas, galera, olha o tempo que vocês não vão perder. É super, super rápido, pessoal. Super, super. Vocês estão com uma das melhores ferramentas, né, na mão aí. Olha que show, pessoal, que show. Vamos lá para a próxima imagem? É bem rápido. Você vem aqui, destrava, aperta e o algoritmo entra em ação. Galera, olha isso daqui, pessoal. Olha isso daqui. Tá certo que o cabelo, pessoal, fica aqui, esses errinhos aqui. Mas, pessoal, olha a ferramenta que vocês têm em mão. Que sensacional. Vocês podem recortar pessoas, objetos, enfim, pessoal. Vocês têm uma grande ferramenta na mão de vocês e que vocês não ouvem falar por aí, né? Ninguém ensina pra vocês. Aqui comigo é diferente. Vamos para a próxima técnica. Até mais, pessoal! Galera, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem anular cores aí na imagem de vocês. Quando você anula uma cor, quer dizer que você não quer aquela cor naquela composição.
Vamos supor que você recortou um objeto e esse objeto tá com uma cor lá que você não quer muito e você quer até mesmo trocar aquela cor. É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Eu vou te mostrar, não é utilizando o Camera Raw. Vocês sabem que através das opções de HSL você já tem esse poder, mas aqui ele é muito mais direto. Eu vou mostrar com a Matiz Saturação, que é muito pouco explorada pelos editores, né? A gente tem aqui algumas cores padrões que já vai automatizar. Por exemplo, eu tenho aqui o que eu quero remover aqui nessa imagem é esse vermelho. Então, pra mim, é só vir aqui no vermelho e a partir daí ele já vai fazer uma análise da minha imagem. Se eu marcar a opção colorir, vai foder tudo. Então, não marca a opção colorir, porque aí ele vai entender que eu quero aplicar na imagem toda, e não. Aí eu venho aqui na Matiz, que vai me permitir alternar as cores. Olha que interessante, pessoal. Olha isso. Olha que show de bola. Ah, Ana, mas a cor que eu quero mudar não tá aqui nesses parâmetros. Beleza, vamos começar de novo. Vamos vir aqui, Matiz Saturação. A sorte é que o Photoshop te dá sempre uma ferramenta de conta-gotas para reconhecimento. Então, eu venho com a ferramenta conta-gotas, ele vai mapear e através da Matiz eu consigo fazer essa remoção, essa alteração. É muito interessante. Olha que sensacional. O poder que a gente tem. Sabendo utilizar o Photoshop da forma correta, vocês conseguem criar tudo aquilo que vocês querem. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, essa daqui é uma ótima forma de você estar anulando uma cor. Vamos supor que você tem uma cor aí e você não quer ela de jeito nenhum. Você já mostrou para o Photoshop qual cor é. Você tem tanto a opção de cores automáticas aqui, ou pode pegar a ferramenta conta-gotas e mostrar manualmente. Aí você não quer que essa cor tenha destaque, você quer apagar essa cor. Então, você simplesmente abaixa a saturação. Entendeu? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês na prática. Então, você chegou aqui, não quer esse laranja, eu venho aqui, ó, e tiro ele. Simples, simples, simples. Pode perceber que o azul ainda ficou aqui. Mas é isso. Muito fácil, qualquer um pode fazer, ok? E aí, galera, hoje vou mostrar pra vocês um pouco do Camera Raw. Você que nunca teve contato com o Camera Raw, eu vou te dar os primeiros passos aqui. Eu trago essa imagem aqui, a gente não vai colocar nenhum elemento aqui, a gente vai trabalhar o color da imagem, a gente vai alterar as tonalidades, aprender como que funciona a imagem. Eu gosto de duas ferramentas para fazer color correction, né? Que é a ferramenta equilíbrio de cores. Eu tenho muito poder utilizando as opções de sombra, tons médios e realces. Mexendo com essas cores, eu consigo chegar no resultado. Mas o foco aqui hoje é o Camera Raw e é nele que a gente vai trabalhar. Então, vamos direto no Camera Raw. Chegando aqui, o Camera Raw é basicamente um Lightroom dentro do Photoshop. Você vai ter as opções básicas aqui de exposição, eu posso colocar uma exposição, posso colocar um contraste, eu posso simplesmente deixar a imagem mais escura ainda. Olha que interessante. Eu posso valorizar as sombras, ou eu posso tirar as sombras, eu posso valorizar os tons pretos, posso colocar uma textura. Principalmente quando tem água, muita textura de parede, é legal você trabalhar com a claridade. Olha aqui, que show. A vibração e saturação, eu já expliquei lá no nosso canal muitas vezes que a diferença entre elas é que a vibração ela é muito mais democrática do que a saturação. Ambas têm o poder de intensificar. A gente tem aqui a opção de temperatura, eu posso mudar a temperatura da minha imagem. Olha que louco, né, gente? E assim eu vou trabalhando a minha imagem. Uma função que eu gosto bastante também é a opção de curves, né? Eu gosto dela de ponto, tá? Quando você utiliza ela aqui, ela tá totalmente automatizada. Eu gosto dela de pontos, porque eu faço um ponto aqui, vejo o que que vai dar, crio um ponto de contraste. E assim eu vou trabalhando a minha imagem, olha pra você ver. É muito sensacional. Eu posso vir aqui nas opções de HSL, que é onde eu mais fico, né? Que é onde eu posso alterar os tons aqui da minha imagem. Olha que foda, gente. Olha que sensacional. Qualquer um pode fazer isso daqui, pessoal. Qualquer um. Basta você trabalhar com as cores que tem aí na sua imagem. Olha pra vocês verem, ó. Que sensacional.
Esse magentas e esse violetas aqui, eles podem influenciar muito na imagem, então é bom ver o que tá rolando. A saturação vai intensificar essas cores, pessoal, ó. Posso intensificar tudo, eu posso tirar, tá vendo? Eu vou tirar as magentas aqui também. E vou intensificar um pouco o azul. Tá vendo? A luminescência vai trabalhar com a questão da luz, ó. Eu posso escurecer ou eu posso dar luz, tá vendo? Olha que show. Então, vai variar daquilo que eu tô querendo fazer com a imagem, entendeu? Olha que show. Gente, é sensacional a intensidade que eu posso dar aqui pra minha imagem. Eu posso mudar a atmosfera dela. Olha que louco, mano. Posso dar um ok. Olha como era e olha como ficou essa imagem trabalhando o Camera Raw bem basicão nela. Olha que resultado surpreendente, principalmente aqui nas pedras, nesse ponto de luz importante aqui, ó. Olha que show. O Camera Raw, ele é muito fácil, galera. Qualquer um pode estar mexendo com ele. O que eu recomendo para vocês é testarem, explorarem os sliders ali, mexer nos pontos, mexer nas configurações, para ver como que aquele parâmetro está influenciando na sua imagem. Você só vai aprender desse jeito e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Uma questão bem bacana também é que a gente tem essas ferramentas aqui. De início, vamos focar aqui na opção de radial, que é onde eu posso criar um ponto em círculo, né? E posso criar parâmetros, olha para vocês verem, ó. Olha que show. Posso inverter essa máscara, posso colocar a máscara invertida, enfim. Eu posso adicionar parâmetros aqui ao redor, como, por exemplo, eu escureci, né? Deixei esse ponto aqui apenas de visível. Então, assim, se eu não quiser, eu seleciono o ponto e deleto. A gente tem a opção de filtro do graduado. Dessa vez a gente vem em forma, tá vendo, ó? Então, assim, é um filtro bem interessante, que dá pra gente criar muita coisa interessante com ele. Olha que efeito fenomenal, ficou parecendo que tá de noite, cara. A gente tem essa opção aqui de pincel de ajuste, que é um ajuste localizado, que eu posso criar um ajuste totalmente no local que eu quiser, sem afetar nada, entende? Então, assim, é uma ferramenta que eu gosto bastante também. Olha pra vocês verem. Gosto muito. Olha que sensacional, pessoal. Apertando Alt, eu apago. Olha que sensacional o que eu estou fazendo com a ferramenta simples aqui do Photoshop. Olha pra vocês verem aqui. Eu acho que eu vou apagar aqui. Dá uma intensificada só em alguns pontos aqui. Olha isso, pessoal. Pessoal, olha que atmosfera que a gente vai dando para nossa imagem, de um ar dramático. Enfim, é uma ferramenta sensacional. Espero vocês nos próximos tutoriais, porque a gente vai criar muita coisa bacana. E aí, galera, hoje eu trago para vocês outra situação aqui pra gente estar aplicando color grading da melhor forma possível. Olha esse antes e esse depois. Primeiramente, a gente tem uma imagem de um caminho, ou seja, a gente tem uma perspectiva e a gente tem que saber utilizar essa perspectiva a nosso favor. Eu simplesmente recortei esse personagem que tá aqui nesse fundo, no deserto. Recortei ele, joguei ele aqui, posicionei ele de um tamanho que ele fique real. Adicionei a sombra dele. Simples. A partir do momento que eu faço esse direcionamento de sombra, eu unifico tudo e aplico meu color grading. Olha como era e olha como ficou.
super interessante, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. A gente unifica, dando um Ctrl J, Ctrl E, vem aqui no filtro do Camera Raw, e a gente vai trabalhar nessa imagem agora. Eu gosto muito de utilizar um filtro chamado filtro radial, que é onde a gente vai criar uma áurea, tá vendo? E eu gosto que essa áurea fique escura, baixo contraste, porém com um pouco de textura. A partir do momento que você faz isso, pode sair do filtro da radial para a gente estar trabalhando nas opções básicas. Eu gosto de uma imagem quente, então eu coloco uma temperatura quente, coloco 10, coloco uma textura, contraste, abaixo um pouco os realce, porque eu quero uma foto escura. E eu vim aqui na opção de HSL, que é onde acontece a mágica, né? Matiz. E aqui eu consigo fazer variações de cores, tá vendo? Ó. Muito interessante, pessoal. É aqui que a mágica acontece. Eu gosto muito dessa variação de cores. Me possibilita fazer muita coisa interessante. E é só vocês terem paciência, ó. Coloco um pouco de saturação. Coloco um pouco de saturação. Tiro um pouco aqui. Essa magenta e violetas, pode tirar isso daí. Como a gente não tem influência do céu, a gente tem só um pouquinho, e eu preferi deixar o céu cinza, morto mesmo, porque a imagem tem essa característica, né? E aqui na opção de luminescência, eu posso, ó, ou dar mais brilho ainda para os tons, ou eu posso simplesmente escurecer tudo. Acho que eu posso abaixar a saturação aqui desse amarelo, porque eu gosto que fique um pouco da neve aqui, ó. Ou senão eu posso valorizar tudo, tá vendo? Fica interessante também, mas eu gosto de dar um tom branco aqui pra imagem. Isso é muito interessante, pessoal, muito mesmo. Aí eu aumento um pouquinho a vibração de tudo aqui, dou um ok. E a gente tem uma imagem totalmente editada. O Color Grading com o Camera Raw, você pode estar fazendo também com o nosso querido Lightroom. É basicamente uma estrutura básica de edição, de exposição, contraste e textura. Depois a gente trabalha as cores de forma individual para se chegar num resultado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo tutorial. E aí, galera, sejam bem-vindos. Trago para vocês aqui hoje mais uma situação. Bom, vamos lá que eu vou mostrar para vocês que a gente criou. A primeira imagem é essa. Eu queria muito dar uma perspectiva nova para esse cenário. Aí eu fui lá, recortei a nossa personagem, aproveitei um pouco do fundo dela aqui, do chão, né, em si. Falei, agora eu vou inserir um fundo novo. Coloquei. E a partir daí, eu já poderia criar um color correction ou eu poderia inserir novos elementos, como por exemplo, ela está vendo alguma coisa, então o que que é, né? A vista somente? Não, eu posso colocar um camelo aqui, enfim, um jeep, eu falei, vou colocar um camelo porque casa mais. E depois eu só apliquei o color correction, entendeu? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa história do camelo aqui. A primeira coisa, eu peguei a imagem na internet, copiei, joguei aqui dentro, ó, coloquei do tamanho que eu quero. Vou dar um zoom aqui agora, vou pegar a ferramenta borracha e vou tirar todo o excesso aqui, ó. Desse jeito. A partir do momento que eu faço isso, eu posso posicionar no local que eu quero. E agora a gente vai trocar as opções de Blend Mode. É a parte mais importante. Vocês vão ter que explorar para ver qual Blend Mode vai ficar mais interessante aí. No meu caso, a opção cor mais escura ficou muito realista. Então, deu muito certo aqui para minha imagem. E aí eu apaguei esses elementos aqui de erro, tá vendo? Eu pego a ferramenta borracha, pequenininha, e tiro o que tiver de errado, tá vendo? Sem dificuldade, muito fácil. Muito simples, todo mundo pode fazer utilizando as opções de Blend Mode. E aí eu abaixei um pouquinho a opacidade, coloquei 80% para ficar uma coisa mais, tipo, como é muito longe, tá perdendo o foco, entendeu? E aí agora a gente vai pro Color Correction, vou dar um Ctrl J, unificar.
a gente vem aqui no Camera Raw e a gente vai fazer o nosso querido Color Grading, ok? Eu quero uma imagem escura, então eu abaixei aqui, coloquei contraste, aumentei um pouco os realces, porque a gente tem zonas de brilho, posso colocar uma textura e posso colocar uma temperatura quente. Então a gente já vai direto aqui pro nosso ajuste HSL. E aqui eu vou fazer as minhas variações de cor que eu gosto, ó. Sem problema nenhum, tá vendo? Como a gente não tem tons aqui, então magenta, verde, esse amarelo até influencia muita coisa, tá vendo? Então eu quero uma imagem bem quente mesmo. Aumenta a saturação dos elementos aqui. Tiro a saturação de elementos que eu não quero. Abaixo aqui na luminescência, ó, eu posso colocar brilho ou não, posso colocar um pouquinho. O azul eu dou uma escurecida. Magenta eu estouro. Vermelho aqui, como eu não estou influenciando tanto, eu vou deixar em negativo. Agora eu vou utilizar a ferramenta pincel de ajuste e vou colocar um brilho aqui na nossa personagem. Colocando contraste, né, gente? Colocando aqui nas rochas, aqui, ó. Top, né, gente? Top demais. Posso dar um ok. Gente, tem coisa mais fácil do que isso? É muito show de bola e qualquer um pode fazer. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma situação. Hoje eu recortei essa personagem aqui desse fundo e a gente vai colocar ela bem no meio de Nova York. Galera, é o seguinte, ó, recortei, coloquei a sombra, o resto a gente vai fazer juntos, tá? Vou só subir um pouquinho mais a sombra aqui. Eu vou juntar tudo, só que não. Eu vou trazer pra vocês aqui hoje um equilíbrio de cores. A gente vai estar trabalhando o equilíbrio de cores nela aqui. E você sempre vai marcar essa caixinha aqui pra atingir a primeira camada abaixo do efeito, tá? Seja qualquer um desses efeitos aqui. Vamos nos tons médios, eu quero uma imagem fria, né? Querendo ou não. Então, vou puxar um azul aqui, puxar um verde, puxar um azul aqui nela. Nas sombras, eu vou puxar um azul, puxar um verde e puxar um vermelho para ela ganhar um pouco de contraste. Nos realces, eu vou puxar um pouco do azul, ou acho que vou puxar um pouco do vermelho, não, do azul, um pouco do verde, um pouco do azul. E aí, olha como era a nossa personagem e como ela ficou. Ela se unificou com o nosso fundo, tá vendo? E aí eu junto tudo, dou um Ctrl, junto tudo, tá, gente? Ctrl J, Ctrl E, unifico e a gente pode trabalhar. Só que eu quero fazer uma parada diferente hoje, galera. Eu quero muito aplicar um fundo diferente. Eu quero muito aplicar um efeito de fundo aqui hoje. Por exemplo, né? Eu quero vir aqui no filtro, desfoque radial, e eu posso estar colocando um desfoque bem grande aqui, com uma qualidade máxima, no estilo zoom. Olha como que vai ficar. E olha que interessante, quer ver? É um efeito que eu gosto muito, olha pra vocês verem. Então assim, dá pra gente brincar com esses efeitos. Eu vou duplicar aqui e aplicar novamente, porque eu quero ter o meu fundo original, porque eu quero estar mostrando pra vocês com o efeito e sem o efeito. Então eu vou unificar tudo, dar um Ctrl J, Ctrl E, Camera Raw, pra gente finalizar aqui o negócio. Vamos lá. Eu vou aplicar um efeito radial aqui no centro. Eu quero uma foto escura. Desse jeito, eu quero uma foto azul, um pouco de verde, tá vendo? Olha que interessante, galera. Posso abaixar um pouquinho aqui, colocar um contraste, colocar um realce. Olha que doido. Aumentar um pouco a vibração aqui das cores existentes. E a gente pode vir aqui no HSL e a gente pode mudar a tonalidade. Por exemplo, esse azul que tá aqui na imagem. Posso deixar esse azul um azul bem blue mesmo, né?
Bem ciano. Olha que interessante, galera. Esse laranja aqui, ó. Olha que louco, gente. Olha que doido. O que a gente pode aprontar com a imagem da gente se a gente quiser. Magenta a gente não tem nada influenciando, então. Amarelos eu tenho, então vou dar uma intensificada. Isso. Aumenta a saturação de tudo aqui. Do azul eu vou diminuir um pouco, porque eu não quero que fique tão forte. E a luminescência eu posso abaixar, por exemplo, o azul eu consigo escurecer ainda mais, olha. Olha que doido. Gente, olha como ficou a nossa imagem. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Que show de bola. Que color correction cinematográfico. E se eu quiser aplicar agora no fundo normal, olha como ficaria. Vou mostrar pra vocês. De qualquer jeito, gente, ó. Fica legal, fica interessante, mas com efeito. Parece que seu olho é levado pra nossa personagem e parece a perspectiva que a imagem do fundo tem, né? De ser uma avenida. Enfim, galera, top demais.